Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast. Eu sou Cora Gassavara. Nós somos estudantes de Publicidade e Propaganda da Faculdade Casper Libero e no episódio de hoje vamos discutir o tema extremamente atual: os desafios econômicos enfrentados pelos jovens no mercado de trabalho contemporâneo. Bom dia, eu sou a Júlia Charavara, estou aqui com a agência Pindorama e hoje a gente vai falar sobre esse cenário complexo. Entre a conclusão da graduação e a inserção no mercado formal, tem um intervalo marcado por mudanças estruturais na economia, transformações nas relações de trabalho e incertezas sobre a estabilidade financeira e previdência. Hoje, vamos falar sobre desemprego juvenil, informalidade e planejamento financeiro. Oi, gente, eu sou a Júlia Brandino e para aprofundar essa discussão com uma visão mais técnica sobre finanças, gestão e mercado de trabalho, recebemos hoje Renato Prone Teixeira da Silva. O Renato é contador, perito contábil, professor universitário, especialista em balanços IFRS e USGAP. Além de atuar como controller em uma multinacional alemã, também é um empresário contábil e atualmente ocupa o cargo de vice-presidente de desenvolvimento profissional do CRC-SP. Com uma estratégia fortemente ligada à contabilidade, gestão empresarial e planejamento financeiro, ele vai nos ajudar a entender como essas mudanças econômicas impactam diretamente os jovens no mercado atual. Renato, seja muito bem-vindo. Eu que agradeço, muito obrigado pelo convite e espero poder ajudar vocês aí com esse importante tema que é sobre os profissionais de hoje. Muito obrigada. Para a gente começar a nossa conversa, na prática empresarial, o senhor percebe que as empresas têm encontrado dificuldade em contratar jovens preparados financeiramente e profissionalmente para o mercado atual? Tem muito. A área da contabilidade é uma área realmente que necessita de um conhecimento e um aprimoramento maior do profissional no mercado. Então, assim, tivemos dois problemas na nossa questão, que é a geração, né? A geração, as duas últimas gerações, ela é bem diferente da geração X, que trata a questão de você sair da era analógica e ir para uma era digital, né? E você agora está com um público, um profissional totalmente digitalizado, informatizado, com pouca flexibilidade de mercado. Ele não respeita aquela questão que antigamente se existia, que era a questão de você fazer um plano de carreira dentro de uma empresa. E pós-pandemia, a pandemia realmente ela fez uma mudança muito radical no mercado de trabalho, que foi a questão do home office. Isso mudou bastante a forma, não só na contabilidade, acho que em diversos setores, e isso de fato complicou bastante o mercado de trabalho. Sim, eu concordo bastante. Acho que a nossa geração e as outras duas gerações pensam bastante diferente da geração X dos nossos pais. Mas você, como controller e gestor, quais comportamentos ou competências costumam diferenciar os jovens que conseguem crescer profissionalmente daqueles que têm mais dificuldade de permanência no mercado? Ele tem que se preparar. Ele imaginar que ele está saindo da faculdade, ele está preparado para o mercado de trabalho, é um engano. Ele precisa realmente ter uma capacidade maior, buscar cursos de extensão, um curso complementar, um algo a mais que ele possa exercer dentro da empresa. Isso garante muito. A língua inglesa cada vez mais importante, não só a inglesa, como dependendo do mercado que você for atuar, necessita de outros tipos de línguas. Então, o profissional ele tem que realmente fazer mais do que aquilo que as faculdades estão apresentando. Então, para você realmente ter um ingresso no mercado profissional e o sucesso vir junto, ele precisa realmente se qualificar mais. Bom, você acredita que as universidades de hoje, elas preparam o estudante para a realidade financeira e administrativa do mercado de trabalho atual? Eu vou falar mais na área minha de contabilidade, que é essas ciências contábeis. Uhum. Não traz o profissional realmente de uma forma ampla, preparado para o mercado de trabalho. E explico por quê. A contabilidade, ela mudou muito. Ela teve muitas alterações e tem constantemente. Todo dia, toda semana tem uma legislação nova. A Divide agora, a gente está prestes a iniciar uma importante alteração
no Brasil, que é a reforma tributária, que começa a partir de janeiro de 27. Tivemos importantes alterações no imposto de renda, tivemos alteração no próprio aposentadoria, os planos de aposentadoria. E isso, o que acontece? As faculdades, elas não correm nessa mesma velocidade. Então, o profissional, quando ele precisa sair do mercado de trabalho, ele precisa estar ciente dessas alterações, ele precisa conhecer, porque quando ele entrar no mercado, ele vai precisar exercer e saber o que ele está fazendo. Então, existe um delay entre universidades, é lógico que aí envolve o MEC, onde precisa que o MEC corra com essa mesma velocidade, para que a gente possa mudar a grade curricular de um curso de ciências contábeis. É necessário, de fato, o Conselho Federal, aí já não é nem mais regional, o Conselho Federal, lá em Brasília, que participa de uma comissão dentro do MEC, apresentar essas necessidades de mercado e as adaptações que precisam ser realizadas dentro da faculdade para que o aluno possa sair o mais completo possível para se ingressar profissionalmente. Nossa, achei bem interessante seus apontamentos e falando um pouco mais agora do nosso nicho na nossa área de comunicação. Muitos jovens começam trabalhando como freelancer, como MEI, como PJ, hoje em dia isso é bem comum. E quais vocês acham que são os principais erros contábeis ou financeiros que o senhor observa nesses profissionais no início da carreira? Essa é a característica do público mesmo que está começando o mercado, de abrir uma empresa, abrir uma MEI, ser freelance, porque realmente ele é o perfil dele. Ele gosta de flexibilidade, ele quer não pagar muito imposto, porque de fato quando você trabalha como um seletista dentro de uma empresa, você tem muito encargos. Quando você recebe o líquido de salário, ele realmente acaba sendo depreciativo, né? Porque você realmente paga muito imposto para receber aquilo que você tanto trabalhou ao longo do mês. Então, esse público, ele não quer entrar nessa área desses grandes descontos. Então, ele acaba abrindo uma MEI, ele acaba abrindo uma empresa, acaba sendo autônomo, acaba sendo autônomo de uma forma não tão legal, porque ele não declara 100% daquilo que ele recebe. E para ele tá bom nesse momento, por quê? Porque ele está recebendo quase tudo aquilo que ele está de trabalho, ele não tem desconto nenhum. Então, para ele, naquele momento, de fato, está agradando, porque financeiramente ele acaba não tendo muitos descontos. Então, é satisfatório e ele acaba entrando num problema que a gente vai falando aqui no decorrer do nosso podcast. Isso é um reflexo de uma geração imediatista, né? Sim. Sempre quer tudo agora, nessa hora, e não tem planos para o futuro. Exatamente. O público, essa geração, essas duas últimas gerações, elas não querem muito esperar para poder crescer profissionalmente. Ela já quer ganhar o melhor salário possível, o mais alto possível e em pouco espaço de tempo. Mas existem degraus. Então, é muito importante que a pessoa entenda que para que ela possa almejar determinado cargo, determinada função, não é só o salário, é o conhecimento, é a responsabilidade, e isso só consegue ao longo de um certo tempo. Uhum. Você falou um pouco sobre isso agora, mas se você quiser se aprofundar um pouco mais, você acha que existe uma falsa percepção em trabalhar como PJ, nessa coisa de sempre gerar mais lucro financeiramente, tributariamente? Você acha que isso é verdade em todos os casos? Eu sei que você acabou de falar um pouco sobre isso, mas se você quiser se aprofundar... Sim. Quando você aceita a opção de ser PJizado numa empresa... Para a empresa é interessante também, porque ela acaba não tendo alguns encargos. Por exemplo, empresas de lucro real e lucro presumido, além dos descontos que precisam ser feitos conforme a legislação trabalhista, ela tem ainda um recolhimento de pelo menos 20% sobre a base salarial de INSS, que é a cota patronal. Então, a carga tributária de um seletista dentro de uma empresa, ela gira quase o dobro. Uhum. Existe um estudo da USP que fala em torno de 1,7, 1,8. Ou seja, então, se a pessoa ganha um salário de R$5.000,
para a empresa custa quase 10. Entendi. Sim. E o senhor como profissional nessa área, assim, como contador, o senhor acredita que os jovens possuem um conhecimento suficiente sobre impostos, tributação e obrigações financeiras quando começam a trabalhar de forma autônoma? Como você acha que é a educação financeira com os jovens hoje em dia? Existe. Você tem aquele público que acabou de sair da faculdade, acha que está preparado no mercado de trabalho, mas não está. Ele realmente precisa, conforme eu falei anteriormente, ele precisa se adaptar, ele precisa de alguns cursos complementares, ele precisa de treinamentos, assistir algumas palestras. É importante que ele se prepare no mercado de trabalho. Mas também existe aquele público que já se preparou, mas ele não quer ser seletista, ele quer continuar de forma autônoma, ele quer ser PJ. Eu recebo bastante lá no escritório currículos de pessoas que querem trabalhar como freelancer. Ele quer trabalhar de casa, fazer todas as rotinas, ele conhece todas as rotinas de contabilidade, mas ele não quer ir lá dentro do escritório. Um detalhe também importante, numa entrevista de trabalho hoje, as pessoas que estão emergindo agora no mercado de trabalho, a primeira pergunta que elas fazem para mim é exatamente essa: é home office esse trabalho? Ou eu vou precisar vir aqui na empresa trabalhar? Sim. E hoje em dia é um assunto bem discutido sobre educação financeira ser uma matéria obrigatória ou não nas escolas. O que o senhor acha em relação a isso? Você acha que deveria ser uma obrigação as crianças aprenderem? Eu vejo algumas escolas que realmente já estão educando as crianças desde um grau bem baixo, que é, acho que se não me engano, antes do ensino médio, né? Você tem já matérias relacionadas a você realmente saber trabalhar financeiramente, se preparar financeiramente como pessoa. A partir do 6º ano já começa a introduzir o assunto, né? Exatamente. Sim. Então, isso é muito importante, mas ele não pode parar. As pessoas vão ficando jovens, elas vão tendo a necessidade de consumo, elas começam a trabalhar, elas começam a ganhar dinheiro. Então, constantemente, tem que trazer essa matéria, tem que trazer esse conhecimento ao público para que eles possam realmente entender como administrar o seu dinheiro, até eles estarem, de fato, preparados emocionalmente, já profissionalmente, pessoalmente, porque é uma dificuldade, porque se você fizer um estudo recente, mais de 50% das pessoas no Brasil estão endividadas. Então, isso complica porque acabam precisando de créditos no mercado, as taxas são altas e isso faz com que as pessoas acabam não tendo renda suficiente para pagar aquilo que ela de fato almejou, né? Pegou de recursos para poder gastar, seja um investimento, seja uma dívida, mas realmente essa educação financeira é muito importante. Foi muito bom você ter entrado nesse assunto, né? Muitos jovens não possuem controle financeiro da sua própria renda, né? Qual seria a importância da organização financeira para profissionais que vivem em trabalhos variáveis sem salário fixo? Então, esses são os famosos freelancers, né? Então, ele precisa fazer um planejamento maior ainda, porque ele não tem uma renda que pinga todo mês. Ou seja, ele pode ter altos e baixos. Uma instabilidade, né? Exatamente. Então, ele não pode criar grandes dívidas mensais, porque senão ele não vai ter recurso para pagar. Saiu recentemente uma legislação onde os profissionais podem pegar empréstimos consignados, descontados em folha de pagamento. Isso também não é legal. Porque o que acontece? Na visão de empresário, é só você resolver um problema momentâneo. Porém, você ganha um outro lá na frente, que é pagar. Então, é um detalhe bastante importante que vocês estão frisando, porque o profissional, além dele ter um conhecimento, ter uma necessidade de um conhecimento técnico, ele precisa virar essa chave do conhecimento financeiro, saber a capacidade que ele tem de pagamento antes dele fazer qualquer tipo de investimento sem poder ter aquele recurso lá na frente.
o senhor percebe que existe uma resistência maior dos jovens em contribuir com o INSS? Na sua visão, acontece mais por falta de informação financeira, essa educação que a gente acabou de citar aqui? Bastante. O público hoje, ele não quer pensar lá na frente. Ele se preocupa com hoje ou no máximo o amanhã. Mas ele precisa saber que ele tem que fazer um pé de meia. Sem esse pé de meia, o mercado de trabalho é cruel. Quando você chegar numa certa idade, você não consegue mais colocações no mercado. Por quê? Os empresários, as grandes empresas, elas vão buscar os novos profissionais novamente. Então, o que acontece? Esse público, ele acaba entrando no mercado e ele entra como pejotização, como um freelancer, como um autônomo, e ele não quer pagar o INSS. E isso lá na frente é o prejuízo. Agora é legal, porque você acaba não tendo desconto, você não vai ter o recolhimento do INSS, recebe mais. Mas você tem que fazer num planejamento, pensar lá no futuro. Então, se eu vou ser um autônomo, perfeito. Então, eu vou recolher o INSS avulso, como autônomo. Se eu vou ser um PJ, uma MEI, por exemplo, quando você paga aquela taxa anual da MEI, a taxa mensal, desculpa, lá já está embutido que o profissional ele vai receber uma contagem de INSS sobre um salário mínimo. Se ele quer algo a mais lá na frente, ele recolhe um complementar de INSS para poder usufruir desse rendimento maior lá na frente. Ou ele faz uma previdência privada, um investimento em imóveis, para ele pensar numa renda passiva, mas ele tem que pensar que eu preciso fazer um pé de meia, eu preciso fazer um planejamento que lá na frente, quando o mercado fechar para mim, eu tenho condições financeiras de poder sobreviver, poder ajudar a minha família, porque esse profissional ele já está casado, ele já tem filhos, muito provavelmente ele já tem netos, e ele é uma base, é um pilar da família necessária e que não pode faltar recursos dentro de casa. Bom, do ponto de vista técnico, quais são os riscos que um jovem corre ao passar muitos anos sem qualquer tipo de contribuição na Previdência? Você mesmo falou que existe esse risco, mas quão é grande esse risco? Exatamente. O INSS, para você poder começar a pensar numa aposentadoria, você tem que recolher pelo menos 15 anos. Então, se você não tiver pelo menos 15 anos, você não tem direito a recolher o proporcional, que é ou por tempo de contribuição ou por idade. Tá? Então, na nova legislação estabelece que mulher pode chegar a partir de 60 anos, ela tem direito, desde que ela tenha pelo menos 15 anos de contribuição, e o homem, a partir de 65 anos, desde que ele tenha pelo menos também 15 anos de contribuição. Ele vai receber um mínimo, um valor baixo, porém ele vai receber uma contribuição de INSS. É esse planejamento que é muito importante, porque se você imagine um profissional que recebe hoje um salário de 10 mil reais, ele se aposenta, ele não pensou nesse planejamento de INSS, aí ele começa a receber do INSS um salário mínimo, R$ 1.621. Ou seja, ele cai de 10 para 1.600. Se ele não estiver preparado com as despesas, ele não tem renda suficiente para pagá-las. E aí ele começa a entrar num bolo de neve muito grande e vai começar a precisar de dinheiro do mercado, às vezes de familiares, para poder sobreviver. Porque, na verdade, isso é um ciclo, né? Então, quem tá contribuindo agora com o INSS, no futuro vai receber a sua aposentadoria. Exatamente. O INSS é uma forma de você realmente receber uma pensão, né? Por uma certa idade e tempo que você recolhe, mas você pode recorrer a outros tipos de recursos, né, financeiros, não necessariamente o INSS, mas você precisa fazer esse pé de meio, que é uma previdência privada. Tem muita gente que prefere a previdência de um banco, muita gente fala que o INSS vai falir, então elas não acreditam muito nisso, que o governo vai conseguir segurar esse caixa positivo do governo, do INSS. Então eles vão para uma previdência, ou eles têm um imóvel, um segundo ou terceiro imóvel da família, que aí eles vão ter um complemento de renda, mesmo com o INSS baixo, uma previdência baixa, mas eles têm um aluguel ou 2 aluguéis que sejam já o suficientes para sobreviver.
Com a sua experiência profissional, as pessoas costumam procurar planejamento financeiro só quando elas já estão enfrentando dificuldades, passando por um momento difícil financeiramente? Muitos casos acabam sofrendo por não ter essa preparação financeira, né? Então, por isso que a gente clama muito que as pessoas realmente já desde crianças já aprendam, porque vai sofrer lá na frente. Se elas não souberem administrar o dinheiro que elas ganham, a consequência é exatamente essa. Quando ela está lá no mercado de trabalho, primeiro tropeção, o segundo tropeção, ela já não vai aguentar mais, ela vai precisar recorrer a recursos financeiros de banco, e a gente sabe muito bem como são as taxas de banco, então, infelizmente, não tem segredo. As pessoas vão realmente, se elas vão aprender como criança, ou elas vão aprender na prática, na dor, a necessidade de se fazer um trabalho muito igual, sabendo que o quanto que você ganha é o quanto que você paga. Nos Estados Unidos é bem interessante, é uma cultura diferente do brasileiro. O brasileiro, de fato, gasta mais do que recebe. Nos Estados Unidos, eles já possuem um trabalho de que tudo que eles ganham, eles gastam. Mas eles gastam de uma forma administrativa. Eles não guardam dinheiro em poupança porque os juros lá é muito baixo, 2%, 3% ao ano. Não vale você guardar dinheiro, vale você investir. Então, aquilo que eles ganham, eles investem. E tem os seus gastos mensais, suas despesas. Então, quando chega lá na frente, eles têm a aposentadoria deles, eles têm os investimentos que eles fizeram ao longo do ano, mas sempre sabendo, respeitando que o limite de gasto deles é exatamente aquilo que eles recebem mensalmente. Que as diferenças das gerações, que como você já tinha dito, é um fato, né? Elas existem e são muito diferentes, cada geração. Mas como professor universitário, o senhor percebe que há mudanças, né, na forma de como os jovens enxergam carreira, estabilidade e futuro profissional? Sim, muito. Quando eu ingressei profissionalmente, eu tive o amparo dos meus pais, que é uma geração anterior à minha. Então, existia muito esse conselho da parte deles, até como exemplo, a necessidade de você se colocar no mercado e não ficar pingando para lá e para cá de empresa por empresa, fica 6 meses, 1 ano, vai para outra. Isso é muito ruim, eles falavam muito para mim, isso é muito ruim no currículo, porque aí vê que você não para na empresa, quando você começa a aprender, você já está fora, já vai para outro mercado, e isso eu aprendi dessa maneira, que você tinha que realmente fazer um plano de carreira dentro da empresa para almejar alguns crescimentos, seja financeiro como profissional. E essa geração realmente ela não tem esse preparo, ela não tem essa ambição de ficar muito tempo numa empresa. Elas buscam, de fato, outras conquistas, almejam, mudam às vezes até de curso. Uma pessoa está num curso de medicina, daqui a pouco ela já está em administração ou vice-versa. Então, é um negócio maluco, mas é da geração delas. E elas têm tudo para dar certo, porque, de fato, elas estão tentando no mercado algo que realmente satisfaça não só financeiramente, como também pessoalmente. Elas se encontraram, enfim, em alguma determinada profissão, e aí elas vão e encaram realmente com uma facilidade muito maior que a minha geração teve, né? É muito interessante que essas características são da nossa geração, da geração Z, né? Então, eu percebo muito isso, que a nossa mentalidade é assim, quanto mais experiência, melhor. Só que a gente entende, nossa geração, quero dizer, né? Que entende que experiências vão em todos os lugares, né? E, na verdade, às vezes, a experiência pode estar nessa mesma empresa. Você pode continuar você pode ter um plano de carreira, como você está falando, e ter experiências novas a cada ano que passe, né? Exatamente. É que eu tenho uma visão e vocês têm uma visão diferente, e não quer dizer que a de vocês está errada, ou muito menos a minha. A minha, de fato, tô dentro de uma empresa, eu olho para cima e vejo até onde eu posso chegar. E a de vocês é chegar numa empresa, aprendi, gostei, é isso que eu quero? Beleza, então eu fico mais um pouco. Não é isso que eu quero uma outra coisa, ele vai embora. Uhum. A geração Z muda bastante, né? A gente gosta de mudar bastante, ver tudo, rápido, acho. né? Exatamente, são propostas diferentes, né? Uhum.
E hoje em dia a gente vê muitos conteúdos nas redes sociais romantizando empreendedorismo e dinheiro rápido. Os famosos coaches, né, os traders, tem muito isso. E o senhor acredita que isso cria expectativas irreais sobre o mercado de trabalho ou ajuda? Existem alguns treinamentos, algumas mentorias que realmente elas são legais, elas são importantes, elas ajudam, elas agregam, mas tem algumas que a gente já bate o olho e a gente já sabe que a única pessoa que vai ficar rico é o próprio mentor, não é Sim. as pessoas os mentorados. Então, as pessoas precisam ficar mais atentas a esse tipo de mensagem, porque não existe dinheiro fácil em lugar nenhum. Isso é muito importante que todo mundo saiba que não existe. Aquelas pessoas que pegam um dinheiro e ficam milionárias da noite para o dia, não chega a 1% no mundo todo. Por quê? Porque deu certo, acertou o dia, acertou o business, acertou tudo. Deu tudo certo, mas vai dar certo para todos? Não, não vai. É impossível. E precisa ter uma organização, né? Porque você ganha Sim. tanto Exatamente. dinheiro, mas quero ver manter, né? Você precisa manter esse dinheiro. Você precisa. Sempre por trás dos bastidores tem um quê? Tem uma necessidade. Eu fui, em alguns casos, eu fui examinar com mais veemência investimentos ali que realmente tinham retornos interessantes. O que eu fiz? Eu fui estudar, eu fui atrás, paguei o curso, visualizei, fui até o outro país para poder ver na prática, ver funcionar, aí sim me convenceu. Agora, aquelas pessoas que já compram o produto e já saem fazendo, sem estudar, sem planejar, sem entender aquilo que o mentor tá passando, muito provavelmente aquela pessoa vai sair no insucesso e ela vai sair prejudicada. Sim. E o senhor tem algumas dicas para a gente descobrir quando o conteúdo sobre mercado financeiro, educação financeira são realmente construtivos ou quando é só ladainha? É exatamente isso que eu falei, é estudar, é fazer uma avaliação melhor, vale a pena o risco, o custo-benefício vale a pena? Vale, mas não saia fazendo grandes investimentos. Faça um investimento inicial pequeno, testa, verifica se realmente tudo aquilo que a proposta do curso, daquilo que foi vendido, está fazendo sentido, de fato é legal, vale a pena o investimento. Aí você vai progressivamente, você vai aumentando e vai ganhando mais expertise, porque você, a partir do momento que você começa a ingressar num novo tipo de mercado, um investimento financeiro, alguma coisa assim, você acaba aprendendo, você acaba pegando detalhes importantes e que a consequência é realmente um resultado positivo. Bom, foi uma conversa extremamente necessária, né? Muito importante a gente escutar. Tudo o que você falou é fundamental que nós e futuros comunicadores, né, entendamos também um lado econômico e financeiro do mercado e que iremos atuar, né? A gente precisa ter essa noção, principalmente por poder se organizar, poder ter essa visão, né? É muito importante. A gente agradece muito a sua participação, Renato. Obrigado por todas as reflexões. Se você quiser dar mais alguma dica, dar alguma palavra, falar alguma coisa, um conselho, alguma coisa, fica à vontade, tá? Mas a gente agradece muito por você ter vindo aqui hoje. Foi muito especial a conversa pra gente, foi realmente muito bom. Muito obrigada mesmo. Eu que agradeço o convite, a Júlia, a Cora. Fico à disposição sempre que for necessário, a gente poder falar um pouquinho daquilo que a gente conhece e tem de conhecimento no mercado aqui na profissão da contabilidade. Esse foi mais um episódio do podcast da Agência Pindorama. Muito obrigada por ouvirem até aqui e até a próxima.